Olá, mulheres! Mais um episódio aqui no nosso podcast Mulher em Sintonia. Hoje com uma convidada super especial, né, Leila? Com certeza. Vocês vão adorar a nossa conversa. Vai trazer momentos de muita paz. Pati. E de felicidade. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos hoje entrevistar Shirley de Oliveira. Vamos ler aqui as qualificações da minha querida convidada. Shirley é idealizadora e CEO da Virada da Felicidade, um evento realizado anual aqui na cidade de São Paulo que reúne grandes nomes do cenário de qualidade de vida e tem como meta democratizar os saberes sobre bem-estar e felicidade. Inclusive, foi lá que a gente conheceu, né, Pati? Além de se consagrar como palestrante e ser mestre em comunicação pela ESPM de São Paulo, Shirley é referência no campo do desenvolvimento humano, pois é especialista em psicologia positiva, com certificações em felicidade interna bruta, Chief of Happiness Officer, ciências holísticas e economia para a transição pelo Schumacher College. Tanto em suas palestras quanto nos eventos corporativos que comanda, sua abordagem é única e transformadora. E eu posso falar isso, é verdade, gente, porque eu já participei, tá? Das 3 edições. Vale destacar que, como fundadora do Instituto Felicidade Sustentável, a Shirley oferece treinamentos inovadores baseados na metodologia FIB. Para quem não sabe, Felicidade Interna Bruta, focando em construir condições de bem-estar integral e felicidade nas organizações. Olha aí, se você está precisando levar as Shirley para sua empresa, realmente vai ser um grande diferencial. Sua missão diária e universal é de transformar ambientes de trabalho em espaço mais feliz, produtivo e sustentável. Shirley, muito obrigada pela sua presença, minha querida. Nossa senhora, é isso tudo mesmo? E só isso! Isso porque ainda diminuímos, tá? Obrigada, meninas. Que alegria a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, que é o tema do meu coração, do meu propósito, que é a felicidade. E eu falo que a educação é a minha missão, mas quando eu comecei a estudar a psicologia positiva, e eu falei, meu Deus, a gente pode aprender a ser feliz. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É uma construção diária. Depende das nossas escolhas, depende do nosso autoconhecimento, depende, enfim, de condições dentro de uma empresa. Que maravilha! Então, eu quero trabalhar com isso. E aí, eu comecei a desenvolver mais e mais, né, ações, treinamentos de liderança ou palestras, e veio a ideia de fazer um evento para a gente democratizar esses saberes, porque é para todos, né? A felicidade é a nossa busca primeira, como já fala Aristóteles, mas ela é um direito. E por que a gente está se perdendo no meio do caminho, né? Qual foi o motivo que te levou a escolher esse tema, a felicidade, para ser o seu foco de trabalho? Qual foi o motivo? E se eu te falar que foi a infelicidade? Geralmente é sempre assim. Faz sentido? Geralmente é pela dor, né? Que a gente vai buscar. Então, algumas experiências. Em 2011, eu fiquei adoecida, né? Estava trabalhando, eu tive um câncer, um linfoma, na região do meu cardíaco, mediastino. E eu passei 9 meses fazendo tratamento. Então, foi de março a novembro. Eu fiz aniversário em novembro e aí eu comemorei a minha vida. Isso me fez amar a vida, amar viver. Então, se eu gostava, se eu sentia gratidão, imagina a multiplicação, eu sobrevivi. Aí, a partir desse momento, eu falei assim, trabalho é importante, mas eu preciso ter tempo para fazer as outras coisas. Então, eu fui para meditação, a partir desse momento, eu fui para yoga, e eu comecei a trazer essas práticas para minha vida. E aí, quando eu percebia que eu estava trabalhando demais, eu falei, peraí, né? Era aquele famoso dedo na tomada. O piloto automático, né? Peraí, não é sobre isso a vida. A vida tem isso. A vida Mas não tem somente- objetivos. não somente Mas isso. não se Só resume que- a isso. Ela não se resume. A vida tem objetivos profissionais, objetivos pessoais, objetivos sociais. Porém, ela é maior. Ela engloba. E se a gente não sabe equalizar isso, a gente vai para os adoecimentos. Então, nessa época, eu estava só trabalhando muito. Dava aula em 3 faculdades. Estava fazendo mestrado. Eu tinha acabado de fazer o depósito da minha dissertação de mestrado. E aí,
vocês terem uma ideia, eu fiz a minha qualificação de peruca. Eu já tinha tomado químio, meu cabelo já tinha caído. Então, esse marco na minha vida fez eu despertar para essas múltiplas, né, áreas da vida e do cuidado e do autocuidado. Então, em 2014, eu ainda estava, né, na SPM, veio uma palestrante de fora, uma italiana, e ela falou esse nome, Felicidade Sustentável. Eu falei, nossa, parece que ele foi uma roupa que foi feita para mim. Não foi eu que criei o nome, ele veio para mim. Eu falei, se um dia eu fizer doutorado, eu vou falar sobre felicidade sustentável, sobre felicidade, sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade, sobre toda essa nossa integração com o planeta. Então, foi em 2014, né, que eu criei o blog Felicidade Sustentável para falar de vida saudável, de consumo consciente. Criei um blog para começar a escrever, para voltar a escrever sobre isso. E aí ele veio crescendo. Aí virou o site, aí eu tive colunistas. E aí eu fui percebendo que aquilo foi me tomando. E aí eu fui estudar. Fui estudar e descobri a psicologia positiva. E quando eu realmente descobri que a gente pode aprender a ser feliz e que tem intervenções positivas e que tem práticas. Eu sou a pessoa que vou a fundo, então, que eu quero praticar. Eu falei, Pra nossa, sair eu quero do trabalhar mundo com teórico, isso. né? Por quê? Eu estava dando aula em universidade, eu adoro gente, eu adoro público, vocês viram na palestra. Essa integração, interação é uma das minhas forças de caráter, né? Inteligência social. Então, eu gosto disso. Mas eu estava falando para pessoas, estava dando aula normal, né, na área de comunicação, e eu entendi que aquilo não era mais o meu lugar. Você começou a se sentir... Eu comecei a Se não questionar. a me questionar. Eu fiz algumas transições de carreiras, meninas. Algumas. Eu já fiz 3, na verdade, transições de carreira. Então, eu fui do corporativo, aí eu abri um negócio próprio. Nesse negócio, aí sim, eu vi que eu não estava florescendo. Eu estava ficando quase em depressão, me apagando mesmo. Eu me sentia murchando. E aí eu resolvi vender, era uma clínica de estética. E eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, aí o negócio fez... Começou a florescer. Eu falei, eu vim fazer isso. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão, eu vim fazer isso. Você sentiu isso no seu coração? Senti isso no meu coração. E 6 meses depois... Tô te perguntando porque muita gente entende, ou a gente muitas vezes quer entender na mente. Você sentiu isso Quando eu tava no dentro? salão, eu sabia que eu não tava ali. Eu falava, Deus, eu não vim fazer isso. Você acha E que dava isso é o dinheiro. meu lugar? Você acha Não que é o isso meu era uma lugar. das coisas que te adoeceu? Sim. E dava dinheiro. Mas eu não tinha vontade de ir pra lá. Sabe? Acordava desmotivada. Quando eu ia, eu falava, eu isso. não vim fazer isso. Esse não é o meu lugar. Isso não é o meu lugar. Eu não sabia das palavras, não falava de florescimento, não sabia Uhum. nada, mas o meu coração falava comigo. Você não sentia que tava ali... Inteira. E só para ganhar dinheiro, para mim estava sendo aquilo. Era o que eu tinha de ganhar pão. Até que eu falei assim, isso daqui não vai dar bom. Né? Tava realmente me adoecendo. Eu vendi, dei um salto de fé. Eu não tinha reservas financeiras. Mas eu tinha network. E aí uma amiga minha me convidou para começar a dar aula. E aí eu fui dar aula. Olha a importância do networking, que a gente sempre fala para a nossa audiência, para as meninas que estão na nossa comunidade. É importante você estar inserida, né, numa Com comunidade, certeza. é importante você ter relacionamento, a importância do networking. E relacionamento é uma das condições de felicidade. felicidade. Sim. Relações nutritivas. Então, o quanto que a Sadias, gente né? nutre essas nossas relações, o quanto a gente coloca isso na agenda, o quanto a gente sai para tomar um café com alguém, para almoçar com alguém, As para pessoas não têm falar tempo, com alguém. né? A gente não tem tempo nem pra gente, a gente não tem tempo pro Pro outro. outro, não tem. E aí, na hora que o bicho pega, a gente quer que o outro esteja ali com a gente. É tudo Disponível, né? disponível, é tudo uma nutrição. A gente precisa entender a vida como nós somos uma semente com muito potencial. Nós precisamos ter o solo fértil. Esse solo fértil, essa luz certa, essa água na quantidade certa, são as condições. Então, eu cultivo emoções positivas, eu cultivo relações positivas, eu estou atuando com aquilo que faz o meu coração e o meu olho brilhar. Essas são as condições. Eu vou viver isso todos os dias? Não.
Mas se eu sei das condições, eu vou querer nutrir, porque eu tô vendo lá na minha casa que a minha planta tá precisando de água. Você vai em busca. Eu vou fazer acontecer. Eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Então, se vocês têm plantas, né? Eu tenho um monte de planta, parece uma Eu floresta também na minha adoro. casa. Adubinho, água. Né? Então você tem que pôr, tem a hora de pôr o adubo, tem a hora de pôr ali para tomar um solzinho, se ela não é muito do sol, tem a hora de colocar água, ferramentas. Que ferramentas sobre a visão da ciência da felicidade a gente tem, né? A gente tem várias, né? Mas eles falam para a gente olhar para como a gente cultiva emoções positivas, quais são essas emoções? A gente cultiva da gratidão, cultivo da olhar para elas, né? A serenidade. primeira coisa é olhar para elas, né? No Primeiro caso da olhar psicologia pra- positiva, né? Primeiro olhar para as Direcionar emoções. para elas e não. Entender. Primeiro olhar para as emoções. E todas as emoções são importantes, são válidas. O medo, a raiva, a tristeza, eles estão nos dando um sinal de que alguma coisa dentro do meu ecossistema ou está funcionando bem ou não está funcionando tão bem assim. No que eu Mas eu- preciso trabalhar. E o né? que eu preciso trabalhar? É a raiva que eu preciso trabalhar? É o medo? Ou, tá bom, eu vou ficar ruminando as coisas ou eu vou para a solução das coisas? Né? Porque os filósofos já falam que a vida não é o que acontece. Pode acontecer o fato, como eu ajo diante do que está acontecendo. Então, eu tive o câncer. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca olhei e falei assim, por que isso está acontecendo comigo? Eu falei assim, o que eu vou aprender com isso? E aí eu não sabia que isso era uma habilidade de quem era resiliente. Eu não sabia as palavras. A psicologia positiva me fez trazer palavras ou nomear as coisas. Resiliência, quando você passa por uma situação desafiadora e você se coloca na postura de que você vai aprender com ela, seja com a situação, seja com as pessoas que estão ao entorno. Porque aquilo não vem para aplacar a vida da gente. Não vem para Ao te punir. contrário, né? Não vem como punição, vem como lição. Tem alguma coisa aqui que você não está enxergando. Bora olhar para isso? E eu tive que visitar o perdão, né, minha gente? Porque o perdão também é uma habilidade para felicidade. Era isso que eu ia falar, de perdão. Sim. E quem você teve que visitar nesse Ai, perdão? algumas pessoas. Eu falo que eu ainda estou nesses processos, né? Eu tive que visitar o meu ex-marido, eu tive que visitar a minha separação, porque nem era a raiva dele, era a raiva de ter separado. Foram 7 anos após a minha separação. Exatamente 7 anos. E claro que quando a gente vai visitar isso, a gente visita outras pessoas importantes situações, da vida né? da gente, que é pai, que é Como é- mãe, é, que é como a é nossa criança sogra, ferida, né? entendeu? Tem Como- tudo isso. Então, a felicidade, ela tá ligada ao autoconhecimento. Se você não olha para dentro, eu fiz análise durante muito tempo. É isso que eu ia te perguntar. Nossa, Você eu- começa a querer olhar o que tá errado, como lidar Por que com eu não isso. sou feliz? Esse questionamento você fazia? Ou você nunca se questionou? Porque eu não era feliz, eu nem ousava perguntar se isso, né? Eu era feliz, eu não era feliz. Eu nem tinha isso no meu background, sabe? Eu nem falava de felicidade, eu pensava assim. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu vim de um aprendizado sobre pensar positivo e agradecer. Isso eu tinha dentro. E aí, com a psicologia positiva, isso foi se nutrindo e foi reforçando, né? Mas o que eu senti mais, a frustração e a raiva nesse caso, né, da separação, e nessa situação do trabalho, era eu não vim para fazer isso. Então, quando você não vem para fazer isso, você vai buscar o que você veio fazer. Se você, então, viveu uma frustração, né, que seja de uma separação, ou porque você perdeu o trabalho, ou porque alguém tá doente, ou você tá doente, ou alguém da sua família tá doente, bora ver quais são as possibilidades, as soluções, as ferramentas para você navegar, surfar na vida. Não é para a onda vir, né, e te afundar, é para você aprender a nadar, para você aprender a surfar, porque a gente só fica forte depois que a gente passa por situações adversas. E isso não é cultivo de sofrimento. Não é. Porque a gente pode confundir, né? Ah, eu Sim. só vou ficar forte quando eu estiver em sofrimento. Isso é uma crença, né? Isso é uma crença. crença. E uma crença bem limitante, né? Muito. Agora,
o Buda, ele fala que a dor é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. O que é sofrimento? É dor mais resistência. Eu não aceito. Aí eu Aceitação. fico sofrimento. Fico em sofrimento. Entendeu? Mas vem a dor. O que é a dor? É uma separação. O que é uma dor? frustração. A perda de um trabalho. O que é a dor? Um filho doente. Um pai doente. Você doente. É uma dor. Ali tem um aprendizado. E aí a gente fica na revolta, na negação, na frustração. Aí na raiva. dor vem um sentimento. Aí desse sentimento que você precisa trabalhar. Aí você vai trabalhar. Você vai trabalhar com essas emoções, dar voz a Que é essas o emoções, né? Entender o que se passou, o que está acontecendo com a gente internamente, né? Porque a vida tem seus desafios, mas os desafios também não têm solução? Não tem? Com certeza. Todos têm. Tem resposta. Pode não ser a que você quer, mas que tem resposta, tem resposta. Tudo tem, né? Uma resposta. Tudo tem. Então, pegando essa sua fala, eu posso entender o seguinte, que a verdadeira felicidade eu só vou conseguir quando eu conhecer a mim mesma, que vem de dentro, o que eu estou sentindo. A felicidade, ela tem a ver com o que a gente está sentindo. E você está certa, porque né, Sócrates já tinha falado, né? Conhece-te a ti mesmo. Quer algo mais profundo do que isso? Só que a gente passa por essa frase e só passa por ela, né? Conhece-te a ti mesmo. Não há felicidade se não tem autoconhecimento, autopercepção. 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 Pra ir Do pra- que eu pra- estou Sentindo. sentindo. Para que eu possa ir atrás também, Para né? que eu De possa me autoconhecer. ressignificar. Me Então, autopercebo, tem essa questão, né? Porque na psicologia positiva fala do construto de felicidade, que não é um conceito, né? Mas é uma coisa, eles falam construto porque é algo vivo, né? Que você tem que praticar, né? O que significa o construto da felicidade? Felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar, combinada a sensação de que sua vida vale a pena, tem um significado, tem um propósito. Se eu não me conheço, eu não sei o que me dá contentamento. Sim. Porque o que me dá contentamento não é o que te dá, Maitê, contentamento. Exatamente. Então, é a partir do autoconhecimento que eu sei o que me traz contentamento, apreciação, né? Que foi quando que você me contou com a promove clínica da bem-estar? estética. Você estava num descontentamento. Um Então, trazendo pro... descontentamento profundo. Apesar dela ser um Rentável. negócio próspero. Rentável. não é sobre Negócio dinheiro nunca. próprio, rentável, dinheiro, pagava todas as minhas contas, sobrava, né? Mas a minha essência, né? Ou a minha semente não veio para... E nada contra. Porque Sim. tem gente que veio para fazer isso. E Sim. se faz isso com Com alegria amor, é. e tem vontade de ir, tá tudo maravilhoso. Cada um vem aqui com uma missão. Tem o médico, tem a cabeleireira, tem o dono de algum restaurante, tem o engenheiro, tem o professor. Que tá contente com Cada aquilo, um, vamos dizer é. assim, né? Como você disse. Cada um veio com uma missão. Tem um talento a ser entregue para o mundo. Né? Tem gente que tem muitas habilidades com as mãos, tem gente que tem habilidade com a fala, tem gente que tem habilidade com os cálculos, com a construção, né? Então, quando a gente coloca os nossos talentos em ação, a gente sente esse contentamento. Isso é o propósito, né? A vida dando a nós a oportunidade de colocar os nossos talentos, nossos dons, A nossas serviço. habilidades, nossa capacidade a serviço. E Shakespeare fala que propósito não é aquilo que você tira do mundo, é aquilo que você dá ao mundo. A nossa sociedade é uma sociedade que quer do mundo. Ela quer só receber. Quer receber. Ela quer tirar. Inclusive, ela tira todos os Quer recursos ganhar. naturais. Tirar e ganhar. Ela não pensa nas futuras gerações. Só quer. Por isso, tanta infelicidade. A felicidade está naquilo que você serve. Tanto descontentamento, Naquilo tanta que você doença. entrega, né? Naquilo Na que você entrega do seu dom e do seu talento. sim. Né? Então, essa é uma parte do construto. Propósito, significado. Tem uma existência aqui. Eu não estou aqui a passeio. Estou aqui como um simples viajante de férias, um turista. Porém, tem uma outra parte, que é como é que eu cultivo o contentamento? Como é que eu cultivo o bem-estar? E tem um outro professor, que é o professor Tal Ben-Shahar, que ele fala que felicidade é uma combinação de bem-estar físico, de bem-estar emocional, de bem-estar relacional. Relação entra em todas as condições de felicidade, inclusive
dentro da felicidade interna bruta, que é a comunidade, né? Vitalidade comunitária, relações. Precisamos cultivar boas relações, né? E então, quando a gente entende que para mim bem-estar vem desse lugar, dessa prática, e eu trago isso para minha agenda, eu estou cultivando. Eu vou viver isso, mesmo que eu cultive, esse bem-estar não é permanente. Assim como a felicidade não é permanente. Longevidade e saúde também não é permanente. Você pode estar saudável hoje, fazendo tudo certinho, amanhã você ficar doente. Você não luta contra isso. Você vai só solucionar isso. Você pratica bem-estar hoje, amanhã você não tem bem-estar. E tudo bem. Você vai gerenciar. Você vai fazer uma gestão emocional, a maturidade sobre você. Isso vem só com autoconhecimento. Eu sei o que me faz bem, eu sei o que não me faz bem. Então, eu faço algumas escolhas. E no meio do caminho vão vir algumas coisas que não são tão favoráveis. E tudo bem também. Eu ia te Porque é a perguntar isso. vida, O maior né? bloqueio que... Entender a vida é isso. O maior bloqueio, né, que você entende que as pessoas possam ter com relação a isso. Mas acho que é um pouco o que você falou. Talvez a falta do autoconhecimento. Porque eu estou infeliz e nem sei o porquê. Né? Eu nem me questiono, né? Eu nem me percebo, como você disse. Eu nem me percebo. Viria a percepção para que eu perceba minhas emoções, então seria um... A gente sente emoções o tempo inteiro, de dia, de tarde, de noite. Todo momento a gente é perpassado por emoções, né? A gente sabe quais situações nos favorecem, né? Que traz emoções de valência positiva. A gratidão traz essa emoção de valência positiva. A serenidade que vem com a meditação, com uma prática de yoga, com uma prática de mindfulness, traz essa experiência. E a ciência já comprovou que altera a nossa Frequência. né? Nossa frequência. A gente consegue mudar nossas rotas neurais, né? Com as nossas escolhas. Então, se eu sei que isso me faz bem, eu tenho que ter ali no meu checklist coisas que me fazem bem, que me tragam contentamento, que me tragam a apreciação, né? E aí, para cada uma vai ser uma coisa, não tem receita de bolo, né? Em termos da prática. Mas a ciência fala que se a gente cantar, que a gente... Olha que coisa boa! Tem se a umas gente que são comprovadamente... cantar... Por exemplo, a meditação. A meditação como ela falou, é comprovado cientificamente, a gratidão é comprovado cientificamente. Passou agora na TV uma reportagem sobre a questão das amizades, das relações, né? Exato, foi o Globo Repórter maravilhoso, né, que eu assisti. já tá comprovado o poder das amizades, né? Eles trouxeram como as amizades, mas das relações. Porque Sim, a amizade o no geral, que promove emoção, gente. Quando você tem um encontro, quando você abraça, quando você conta, né? Sim. Quando você se sente pertencente. Isso tudo vem com a amizade ou vem com uma relação. Você não se sente só. E como que é falar sobre felicidade nas empresas? Então, a gente vai e leva a ciência, né? A gente fala, porque é interessante, né? Nós, ocidentais, gostamos da comprovação da ciência. Então, a gente leva a ciência para as empresas. Porque começa primeiro na mente, né? Do que no coração. As pessoas estão tão nesse mindset, nessa mentalidade do fazer, do pensar, do racional, que a gente tem que levar para a empresa que isso é muito importante. Porém, isso não é o todo. O todo é quando você usa o seu cérebro direito e o seu cérebro esquerdo. Você tem dois, o direito é o teu racional. O teu esquerdo é o teu emocional. A tua intuição vem desse emocional. A gestão das emoções vem desse cérebro emocional. Os dois traz a potência, os dois traz o engajamento, os dois traz o florescimento. Porque se eu só cuido de uma parte e a outra fica capenga, traz o adoecimento. E a gente vive nesse mindset, nessa mentalidade. Eu preciso fazer integração. Yin e yang. Sabe? Positivo e negativo. Lado direito e lado esquerdo do cérebro. Razão e intuição. Mente e coração. Integração. Mente e coração. Nosso adoecimento é a falta de conexão. Seja com você, seja com quem está ao seu redor, seja com o planeta. A desconexão adoece. Muito profundo.
Eu tô aqui só... Não, com base nessa pergunta da Mind, tem uma curiosidade. Porque, assim, eu vim do mundo corporativo, né? Muitos anos, e passei por um burnout. E eu via uma dificuldade enorme de levar isso realmente de forma real, né? Agora a gente tem uma lei, então as empresas vão implantar. Mas realmente, né? Você, da área humana, levar isso para o dia a dia da empresa. Efetivamente. Né? Onde você está sendo cobrado da meta do fechamento do resultado. mês. Como que você vê os gestores, né? Vamos dizer assim, os o CEOs. gestores adoece também, né? Complementando só, você vê muita resistência nesse tipo de trabalho? Tem muito bastante ainda, né? resistência. Eu via muita resistência dos nossos gestores lá, nos líderes. Por que, Chiles? Porque as pessoas foram criadas dessa maneira. Cultura. Condicionadas. É cultura. Cultura. Né? A cultura do botão que a gente estava falando, que é totalmente diferente da nossa, Sim. foi uma construção de quantos anos, né? De quantos séculos ali. Então, assim, se você foi condicionado a pensar que só o lucro importa, não tem nem propósito, porque nem se falava sobre isso quando essas grandes empresas foram criadas, eles vêm dessa gestão 1.0, gestão 2.0, gestão 3.0, trazendo o humano para o centro. Mas antes não era assim. Antes era bate na mesa, escuta, faz e acabou-se. Todo mundo engolia. E ali tinha um rastro de sangue, tinha muita gente que pedia para sair, tinha outras pessoas que não pediam para sair, como até hoje ainda não e adoeciam. E adoeciam, né? Como acontece. Então, é um modelo. E todo modelo, ele não vai ser mudado, ou, né, transformado do dia para a noite. Eu preciso ter líderes com mais visão, que entendam que cuidar das pessoas traz resultados mais longevos, que vai conviver com líderes que só pensam no lucro. Para poder mudar a própria cultura empresarial. Porque aqui a gente vê muito. Né, da organização. Porque o que a gente vê muito é que para poder mudar, e aí a gente entra essa questão de clima, né? Era sempre péssima as pesquisas de clima. E quando o pessoal entender, porque vinha da mentalidade da cultura, mas quem manda a cultura são os Cada CEOs. pessoa. Todas as pessoas todos, mudam, mas né? algumas coisas que você tá ali. Né, vem de cima. Então, é onde a gente conversava entre nós e falava assim, então, o quanto eu me conheço e me percebo para eu me manter aqui ou não. Você chega... Exatamente. Como não tem essa percepção, como você está falando, e eu até me coloco nesse caso, no passado, você chega a adoecer, porque você vai vivendo... daquele dia a dia, Antes nem se falava sobre isso, né, gente? Sobre saúde mental. Não se agora falava tá sobre falando, isso. É verdade. Nem se falava sobre emoções. A gente falava assim, ó, entrou dessa porta, tua vida pessoal tá lá fora. Tua mãe tá doente, teu filho tá doente. Não tem problema nenhum. Não, Era você essa nem mentalidade. reconhecia esse tipo de problema consigo mesmo. Exato. Nem sabia se estava adoecida ou não, se estava frustrada ou não. Não, deve ter alguma coisa. Não, deve ser alguma coisa outra coisa. Então, não no nível interno de emoção e sentimento. Porque o que venderam pra gente? Que quando a gente terminasse a faculdade, a gente, né, sempre é quando você termina a faculdade, então você vai começar a trabalhar, você vai começar a ganhar seu dinheiro, aí você vai ser promovida, aí você vai ser feliz, aí você tá lá na empresa, aí você quer ser promovida, aí você é promovido, e aí você recebeu um pouquinho mais, aí você ficou feliz por 3 meses, daqui a pouco vem uma avalanche de demandas, e aí você, não, mas você quer ser gerente. E aí você vai correr e fazer tudo para ser gerente, aí daqui a pouco você aumentou a sua expectativa, entra num loop, aí você talvez a gente tenha esse diretor, conceito, né, de busca da felicidade, sempre com a fora, carreira, né, com a carreira. E minha carreira, fora, né? Eu vou ser feliz se. Aí vem o C. Se tiver dinheiro, se tiver carro, se tiver não sei o quê. É sempre o C. Tudo para fora. Olha, eu lembrei de um detalhe agora, mas faz muito tempo. Isso mas a gente vai voltar na questão da liderança. Na minha época de adolescente, que eu passava, né? A gente voltava da escola com um ônibus escolar e sempre passava na frente de uma casa de sucos ali nos Jardins, que chamava O Engenheiro que Virou Suco. É verdade. Lembra essa história? Um engenheiro que virou suco. E nessa época lá atrás, eu tô falando de, 40 anos atrás. Nossa, mas por que será que o engenheiro virou suco, né? Porque para mim era inimaginável que um cara com uma formação em engenharia, ele tivesse virado dono de uma casa de vitaminas e de sucos. Eu não conseguia contextualizar isso. Por causa da formação que a gente tem. Exatamente, por causa dessa questão de que você vai se formar e você vai trabalhar e vai fazer isso. E aí o que acontece?
como, graças a Deus, somos, né, 8 bilhões de seres humanos no mundo, algumas pessoas despertam, mas no seu tempo, num tempo. Outras pessoas, enfim, faz parte do processo evolutivo. Então, tem pessoas que despertaram sobre a questão da sustentabilidade. Lembro muito do Fábio Barbosa, do Banco Real. Lembra? Olha quanto tempo. Nossa, Banco Real. Nossa, Banco Real, Nossa, é. ele era um líder com visão, né? Foi para a Natura, foi para outros lugares. Mas ele tinha visão. Tem o Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, teve uma visão olhando que a psicologia só olhava, né? Só analisava a questão dos CIDs, dos adoecimentos, e não estava falando da potência humana. Abraham Maslow já falou disso e o Martin Seligman fez isso acontecer. Então, você pega o professor Tal Ben-Shahar e implementa uma disciplina de felicidade em Harvard. Pessoas têm visão. Sim. E essas pessoas acabam ajudando a gente a fazer essas mudanças de mentalidade. Luiz Galhardo, do World Happiness Foundation, cria um termo junto com outro amigo, tem um livro, reptalismo. Não é capitalismo, reptalismo. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de paradigma. Então, a gente não vai ver isso no mundo como algo mainstream ou uniforme, mas a gente vai ver pessoas trabalhando por isso. Para que Pequenas atuações. E essas pessoas são, então, as que vão inspirar essas mudanças. Então, eu dei treinamento durante, eu acho que 3, 4 anos, né, para uma empresa, e era treinamento de liderança. E quando eu comecei a dar o treinamento, que falava sobre o que é liderar, o que é delegar, o que é comunicação, o que é feedback, o que é gestão de tempo. Claro que eu já tenho esses conhecimentos, eu já trago a questão da atenção plena, a questão da comunicação assertiva, da comunicação não violenta, do cuidar das pessoas. Porque pessoas cuidadas, elas entregam resultado. Pessoas felizes não ficam adoecidas. E aí a produtividade... tem que trazer para o lado realmente... Realmente, gente. Resultado, né? A gente amando o que a gente faz, a gente entrega. Vocês sabem o que é a virada da felicidade? Exato. Então, a gente entrega, porque a gente tem força, a gente tem potência, a gente tem, né, garra, vontade, tanta coisa dentro da gente. Porém, quando eu comecei a fazer esse treinamento, eu falei, gente, eu acho que eu tô enxugando aqui, né, gelo. Porque tem uma Eu te perguntei exatamente por essa... né, tem uma estrutura rígida. Que eu via né? essa sensação. Tem uma estrutura aqui rígida, tem uma estrutura... Eu falava que os líderes, né, eu trabalhava líderes médios, eles eram tipo um sanduíche. Eles eram a carne do sanduíche, eles recebiam a pressão de cima, tinham que segurar, fazer uma gestão para não passar para baixo. Eles eram os que sofriam mais, né? Mas eles também precisam de escuta. Eles também precisam, né, fazer a parte deles no sentido de que quanto mais turmas eu ia formando, mais eu ia vendo que aquelas pessoas estavam aplicando, Plantava ou estavam praticando, semente. ou elas me contavam que elas estavam fazendo algo diferente. Então, elas eram parte da construção de uma cultura mais humanizada. Uma cultura humanizada vai precisar de treinamentos? Vai. Vai precisar que a grande liderança ouça sobre isso? Vai. Né? É maravilhoso, o mundo utópico, se o CEO for a pessoa mais visionária e vier trazendo toda essa construção. Quando a gente tem o aval do CEO, é mais fácil implementar um programa estratégico de felicidade baseado no FIB, baseado no PERMA, baseado em outras métricas, né? Mas, às vezes, a gente tem que ir pelas bordas, pelas brechas, criando consciência. Você já vivenciou algum caso de atuação nas empresas em que a pessoa chegou e fez igual você fez? Isso aqui não é o meu mundo, eu vou sair daqui. Ah, muito, né? E o povo que está em transição de carreira? E o povo que vem pedir processo de coaching porque está em sofrimento e porque quer descobrir como agir. E aí você faz, né, uma transição de carreira, porque também não é chutar o pau da barraca. É você se construir também naquilo que você... Para onde você quer ir. Para onde você quer ir. Então, eu falei várias transições. Uma foi essa, meu Deus, eu não tinha reserva, me joguei no mundo. O mundo me trouxe a resposta. Naquele momento, eu estava em tão estado de adoecimento que eu tinha que fazer aquilo. Era isso que eu ia te falar. Às vezes a pessoa não consegue fazer essa transição. Ela joga tudo pra cima porque já deu. Naquela lá eu fiz não consigo mais. Em 2007 eu fiz isso. E aí logo o meu network me trouxe uma oportunidade e dali floresceu.
Aí, em 2020, eu estava numa universidade, eu estava trabalhando e eu pedi as contas. Porque apesar de ser a minha missão, o sistema ou onde eu estava adoecido e eu não queria mais, eu já tinha consciência Fazer sobre parte. isso. Eu falei, mas eu posso fazer Que é outras isso que eu- coisas? é. Eu já tinha feito todas as minhas formações de felicidade interna bruta, né, de psicologia positiva e de coach. Eu falei, eu consigo, eu estou sendo chamada para dar palestras. Então, eu ia, dava palestra, voltava para sala. Aí eu estava florescendo, tipo, parecia um girassol. Aí eu voltava para a sala de aula e meu girassol ficava murchinho. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Ou seja, autopercepção. Isso não está mais me nutrindo. Então, o que eu faço? Né? Eu vou e tomo uma decisão. Nessa segunda transição, que na verdade nem é a segunda, né? Foram outras. Nessa última transição, eu já tinha, né, uma reserva financeira, eu já estava com uma estrutura melhor, eu já podia fazer isso, sabe? Mais tranquilamente. Mas cada pessoa, né, tem uma história, uma situação, e inclusive o seu entorno conta muito. Não ter filho verdade. facilita ter filho, né? Já é um outra limitador. questão. Mas a gente precisa olhar para a gente. A gente precisa olhar. E pode ser que eu não mude agora, mas eu crio a minha estratégia de mudança. Começa a construir ela Eu até... crio essa estratégia de mudança. Tá bom, eu vou dar 2 anos e eu vou me preparar. Tem gente que para se aposentar, aposentei e não me preparei para aposentadoria, vai entrar em sofrimento. Minha mãe. Tem gente Também aconteceu que, isso. poxa, eu vou me aposentar, o que eu vou fazer depois? Ah, eu vou fazer isso, porque eu sempre quis fazer isso. E aí faz, aí floresce de novo. Tava murchinha ali, pensando que a vida ia acabar e faz, ah, meu Deus, eu tenho uma amiga que se aposentou e ela é uma artista e ela é ceramista. Nossa, lindo. E ela começou fazendo peça, agora ela já está dando aula. Então, gente, a gente, como ser humano, não tem que ficar Estamos se em constante limitando. Era isso que eu ia mudanças, falar. né? Constante mudança, constante construção, constante transformação. Tá, e a vida? Olha para a vida, olha para a natureza, olha para a potência. Aí a gente fica no mimimi e reclama, e fica acostumado, procrastinando, Mas né? você sabe que um grande limitador de ações e dessa busca pelo seu eu é a questão da pressão externa. Por exemplo, nossa, você começa e nunca termina. Nossa, mas agora você está fazendo isso? Nossa, mas você não fazia aquilo? Como lidar com isso? E aquela, nossa, mas você não tem carro? Nossa, mas você não trocou de carro? Nossa! Porque tem pressões de todos os tipos, Sim, psicológicas, né, materiais. Quando eu voltei da Inglaterra, da Schumacher College, que eu fui fazer, né, tinha feito uma formação em ciências holísticas e economia para transição, uma sustentabilidade de verdade, eu voltei e vendi meu carro em 2018. Eu falei, eu fiquei, 2018. Mas o que eu fiz? Eu primeiro experienciei. Isso vai me causar sofrimento, ficar sem carro? Tava uma onda dos meus amigos, todo mundo vendendo carro e não sei o quê, né? Não colocando o valor na matéria, né? Mas ela é ótima, porque ela nos leva para todo lugar. E hoje a gente tem os Comodidade. aplicativos Que é e tá mais tudo fácil. certo, que são né? ótimos também. Tinham 2 carros, né? Cada hora a gente anda em um, né? Então, naquele momento, eu falei, eu vou me colocar. Então, eu ia para a faculdade, eu conseguia ir, conseguia pegar o carro do marido. Eu falei, será que eu preciso de 2 carros aqui em casa? Não. Eu cheguei a essa conclusão. Tive a vontade. Depois, vivi até abril, sei lá, né? As aulas começaram em fevereiro, até abril, e senti que dava para fazer diferente. E fiz. Até hoje, eu não tenho carro. Hoje, eu usei o carro do marido porque está viajando. Mas então, é um carro, né? E a gente vai usando e vai trocando e a gente vai se virando. Porque o brasileiro também tem uma mentalidade de que se tem coisas, é feliz. E, na verdade, está colocando a felicidade em coisas materiais. No dia que um ladrão tira o carro, acabou a felicidade? Fora. No dia que bate o carro, acabou a felicidade. Então, que eu entendo de felicidade? Ela vem do autoconhecimento, ela vem dessa apreciação, né, dessa percepção da vida como uma grande professora, que vai ter altos e que vai ter baixos, mas que dentro da gente existe uma força,
uma potência, que foi isso que o Martin Seligman foi olhar. E foi isso que o Abraham Maslow foi falar. E é isso que a ciência da felicidade fala, né? Sonhe, acredite, conquiste. O que, que você tem de bom para oferecer para o mundo? Você vai falar com líderes mais conscientes, e eu já encontrei vários. E você vai encontrar líderes e falar assim, nossa, isso é besteira, eu quero aqui só o resultado. Só que hoje, com a NR1, as pessoas estão sendo Obrigadas. A olhar um A pouquinho olhar mais. essa cinto de segurança, né? Uhum. Ninguém usava, e põe a multa, e aí você usa. Então, obrigadas a olhar tamanho, grau de adoecimento dos colaboradores, né? Seja por qual motivo for. Então, eu preciso olhar, porque também já foi mapeado a perda financeira do absenteísmo. Já foi mapeada a perda financeira do presenteísmo. Ou seja, a pessoa está lá, que ela isso não é uma- faltou. Que isso é uma Mas forma ela de tá- você entender, eles talvez entenderem, né? No resultado, para Exato. os líderes que têm essa visão, o impacto, né? Do outro, de você cuidar Exato. da mente, das E aí você emoções dos começa a ter funcionários. algumas empresas, né, que faz diferente, e aí o resultado é diferente. E aí fala, opa, dá certo isso aí. Opa! Esse negócio aqui funciona, começa a ser benchmark para as outras. Passa a ser ganha-ganha. Começa né? a ser estudo de caso, né? Começa, Sei lá, tal exato. empresa de renome Ah, fez. segurança psicológica. Tal empresa né? fez. A empresa tá lá e olha o resultado. Aí sai daquela né? mentalidade. Eu vou ter que ainda ficar cuidando da parte emocional de funcionário agora? Já ouvi isso. Tem né? muito. Já ouvi Tem isso. muito. Ah, mas agora eu vou ter que cuidar disso também? Ah, só gente que gasta. E o funcionário chega, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou bem emocionalmente. Você vai ter que aceitar. E na China, que Gente. criaram lá, vocês já leram? Não é Não. não. Na China, eles criaram que se você... O dia da infelicidade. Então, se você se declara lá que tem infeliz, você não vai trabalhar. Olha só. Então, vai todo for mundo aqui no ficar Brasil, em casa. né? Mas lá, Se for nossa, aqui no lá Brasil, ficou, ninguém e vai é sair muito- de casa. Isso é Isso é o terror dos surpreendente empresários. pelo próprio Mas eles têm ritmo outra de vida que mentalidade eles lá. têm, que é Aí eu vou fazer isso só se eu tiver me sentindo horário mesmo. rígido. Não saber Nossa, felicidade. É, Trabalho aqui vira meme, É. né? vai virar. E vira boicote. Não, Ninguém mas vai aí já vocês trabalhar. também acompanharam a questão do movimento que começa na Inglaterra. E eu me lembro do Satish, que é o fundador da Schumacher College, em 2015. Ele veio para o Brasil e eu fui assistir no Sesc, Vila Mariana. E ele falou assim, porque as pessoas deveriam trabalhar 3 dias. Ele nem falou 4. Ou ele falou 4 dias e 3 dias ir para a natureza. Ai, mas seria maravilhoso. Maravilhoso. Escritório no Parque Ele Ibirapuera. falou isso em 2015. Depende do que Não, você ir faz. pra natureza, não trabalhar. Ir pra natureza. Ai, trabalhar. não trabalhar na Não natureza. trabalhar. Não, você trabalhar Porque- 4 dias E com 3 você produtividade. olhar pra você. Ah, 3 dias pra você entendi ficar que era com a montar um família. escritório lá no Esse meio ele do tá em parque. outro padrão de consciência. É, outro padrão. Outro Mas padrão de Ó, consciência. eu já me imaginei na mesinha não, lá filha, embaixo da árvore. não é sobre quando isso, o não. Sadish falou isso, eu falei, ele tá doido esse velhinho? Ele tá maluco? Imagina. É outro padrão de consciência, gente. A Só gente não que isso consegue nem... virou um movimento na Inglaterra. E existe um movimento, né, de você trabalhar 4 dias na semana. E aí eles vão provar que eles são produtivos assim, Mas teve porque uma eles vão ter proposta resultado, aqui, teve porque eles uma vão estar olhando proposta. pra si. Porque se você tem que A olhar questão pros da processos. rigidez e da crença que não vai Entendeu? deixar. É, porque aí não fica o Você vai ter que olhar o cumprimento das resultado. horas. Eu tenho que trabalhar 8 horas, mas É. efetivamente eu trabalho Não. 2, porque eu não tô bem. É isso que acontece. Eu só tô Aí você marcando faz lá. um monte de reunião Presente, só tô ali, improdutiva. marcando. Eu mantenho o protocolo. É. Protocolo. Então, para você viver 4 semanas de trabalho e 3 de folga, e aí o resultado Vai ter foi cartão. super maravilhoso, você tem que olhar para os processos da empresa, para o comprometimento, se as pessoas Sim. estão no lugar certo, Gestão de De contratação. talentos, né? entendeu? São várias e aí, questões que tem que estar aí, alinhadas. quando o CEO tem essa visão e se propõe a fazer isso veio pós-pandemia, os resultados apareceram e virou aí um movimento, inclusive aplicado aqui em algumas empresas também. É possível
dá trabalho. Dá, É, é claro. verdade. Né? Porque é um letramento, é uma educação, é um pensar diferente. É um hábito, né? A instituição de um Tem hábito, que se né? transformar É. em um É hábito. uma algo- modificação. uma De modificação. uma É. crença de um país, Sim, né? modificar. Cultural de um país. Você não tá falando de uma veja, forma de pensar, ó, a de gente muitos tá anos. colocando que a resistência, a maior que a gente vê é da parte dos empresários. Só que às vezes não, é do funcionário também. Também, Tem todo que mundo, ficar de todo perdendo mundo. tempo agora Que quando que ele essa- vira empresário, ele pensa igual. Tem Eu funcionário que se O meu montei marido uma- era funcionário, hoje é empresário. É. Eu Ele tenho não uma mudou palestra, a mentalidade não. dele. Ele mudou em algumas coisas, mas não nessa área. É. Entendeu? Eu montei uma palestra agora para o mês do trabalho, né? Afinal de contas, felicidade no trabalho. Vamos em maio falar sobre isso. Levando números, enfim, Isso levando que é cases importante, e né? etc. Muito legal. KPIs, né? Pois Vamos dizer, é. da saúde E mental. aí o tema é saúde mental, bem-estar, felicidade no trabalho, uma governança compartilhada. Porque não é Puxa, muito sobre a bom isso. empresa, só a empresa Os criando dois lados. condições, não resolve. Não. É sobre o funcionário, Se o o colaborador. funcionário... É o que a gente está falando do autoconhecimento. Sim, né? A empresa pode te dar todas as ferramentas. se Se eu não você tenho não faz autoconhecimento, eu vou Não vai continuar num funcionar. processo de Isso. adoecimento comigo mesmo. Então, a gente tem os dois lados da moeda. Eu tenho empresas que não dão condições de bem-estar e felicidade. E aí eu tenho um colaborador que é super autoconhecimento, tarará, e ele fica lá, meu Deus, querendo fazer tudo, mas o ambiente aqui não está ajudando, ele vai adoecer. Sim. Ou ele vai pedir para sair. Aí você tem, né, a empresa que criou lá um ambiente de segurança psicológica, que faz rodas de conversas, que abre espaço para que as pessoas falem, que dá autonomia, responsabilidade, né, autogovernança, bererê. Criou as condições. E aí você tem o outro que é, eu nasci assim, vou morrer assim, Não eu sou quero, sempre não sei assim. Imagina essa empresa e reclama, ele não faz nada. E contamina, né? Essa empresa, né, vai dispensar essa pessoa. Vai. Porque ela contamina. Então, a gente precisa compreender, e o governo ele também tem a responsabilidade dele, né, de ser esse canal de fazer Por isso a lei vem para fazer essa gestão, não tem muita clareza, não se fala ainda da não lei, tem. mas não se fala de como fazer. Uhum. Estamos ainda patinando. Mas é o Começando, começo. mas é um regulamentação, começo. né? É o Precisamos, né? começo. E aí a gente vai começar a fazer e as coisas vão se ajustando, porque transição é isso, é você fazer com o carro andando. A gente Até quer chegar um na modelo adequação. maravilhoso. É, a gente quer implementado Esse modelo aqui. funciona, já foi revisitado muitas vezes. Mas a E mente sempre não vai muda ser. assim. Hábito não muda assim. É. Então, como é que a gente quer que o resultado dentro de uma empresa seja assim? Tem um tempo de maturação. A gente É, até vai falou de aqui, cada né? um, Agora, né? 2 a 4 anos, né? De cada um, né? Então, depende. Só que a gente não pode se acostumar com o adoecimento. Achar saudável esse adoecimento. A gente precisa olhar para isso, pôr Que um tá, alerta que tá aqui. gritante, né? eu Principalmente posso no nosso fazer? país. Vamos falar do nosso país, né? O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo meu entorno? O que eu posso fazer no meu trabalho? O que eu posso fazer no meu ciclo social? E se a gente faz, os outros começam, olha, é possível. Começa por então você. vou aqui. Começo com uma palestra de sensibilização. E depois eu vou para um programa. Vamos fazer um programa de manejo das emoções? Vamos entender sobre emoções? Vamos entender como a gente sente raiva, quando a gente sente raiva, o que a gente faz na hora da raiva, na hora da tristeza, na hora do medo, na hora da alegria? Vamos. Nossa, demos mais um passo. A gente está amadurecendo os colaboradores. Levando o autoconhecimento para poder ir para... Vamos falar com a liderança, né? Vamos falar de liderança humanizada, de empresas que curam. É um caminho? Opa, Tem caminho, tem caminho. sabe? Tem caminhos. Quais a gente quer escolher? Shirley, sou uma empreendedora, uma pequena empreendedora, estou lutando para vender meu produto. Como você vem falar para mim desse papo de felicidade se a minha vida está desmoronando? Se a sua vida está desmoronando só porque você é empreendedora, eu também sou empreendedora. Mas não é? Essas queixas... Depende, né? Depende se essa pessoa tem rede de apoio ou não tem rede de apoio, se ela consegue construir rede de apoio, né? Porque ser empreendedor sozinho, eu equipo
né? Eu que faço tudo é muito desafiador. Sim. Então, não tem uma fórmula mágica. As pessoas vão ter que, tá, nesse meu negócio, eu posso me reunir com quem? Eu posso pedir ajuda para quem? Eu posso crescer como? Ah, eu tenho um Sebrae da vida que pode me dar dicas, que pode me ajudar, que pode fazer eu melhorar o meu marketing, a minha comunicação. Tem Mulher em Sintonia, que pode me dar... Tem Mulher em Sintonia, Sim. que pode trazer muitos insights, e inclusive, né, mentorias e etc e tal. Inclusive, me relacionar, essa rede de apoio. Exato, tem solução. Por que a gente fica preso no problema? Porque às vezes Porque é mais fácil. Eu tenho um problema, eu reclamo, Vou eu me alimentar vitimizo ele. e eu fico ali nele, né? Até que tem uma hora que fala assim, nossa, mas tem algo mais do que isso aqui. Que vamos pensar assim, dá trabalho. Você Dá ir atrás trabalho. da solução, você tem que trabalhar. Trabalhar você, trabalhar as suas crenças. trabalho. Trabalha. Dá Então, trabalho. é o que você falou, eu fico Mas eu na ouvi zona de Eu conforto. ouvi uma frase que eu concordo. Ser feliz dá trabalho? Ser feliz dá trabalho. E ser feliz incomoda, sim ou não? Opa! Incomoda. Opa! Por que Essa ser feliz pessoa- incomoda? Porque você tá navegando contra a maré. É contra o sistema. Ele vende felicidade, mas ele não quer que você seja feliz. Contra o sistema. Entendeu? É contra uma mentalidade. Sim. Então. Na verdade, é contra uma força também, né? né? Então, mental, assim, energética. poxa, você tá feliz, seus Um três grupo. amigos estão infelizes. Eles vão ficar felizes com a sua felicidade? Como você pode estar feliz? Olha lá, o povo tudo infeliz. Como você... onde Ainda você tem encontra essa cobrança, felicidade? né? Então, tem muitas cobranças. parte Se você tá externa. feliz, você é cobrado por quem não tá feliz. Se você tem a tal da positividade tóxica, nossa, você não pode sentir raiva. É. Você só tem que estar feliz. É. Só tem que postar que tá muito legal tudo na sua vida. A vida não é tudo legal o tempo inteiro. A gente tem desafios. A gente tem desafios o tempo inteiro. É como eu lido com as coisas que me acontecem. E para lidar melhor, eu vou desenvolver algumas habilidades. Uma delas é a resiliência, uma delas é a gratidão, a outra é a generosidade, sabe? A compaixão, são habilidades para a felicidade. O neurocientista disse que todas essas questões são habilidades. A gente pode aprender, a gente pode praticar. Aí dá trabalho, porque eu vou ter que olhar para isso. Eu quero praticar? Eu quero fazer isso? Mas só que eu tenho uma informação para compartilhar com vocês, meninas. Diga. Ser infeliz dá tanto trabalho quanto. Com certeza. Pensar Olha, negativo ou pensar positivo eu não- é a mesma, olha, mesma descarga energética. Eu não concordo Não. muito, Dá porque trabalho eu ser acho que ser feliz, infeliz gente. dá trabalho. Mas, gente, ser feliz é muito melhor. Não é melhor? Então vamos trabalhar pior. para a felicidade? Então, é um trabalho. Tudo vai dar trabalho. Não é? Porque tudo vai exigir escolhas intencionais. Escolhas E intencionais. aí a gente Intenção. pode dizer que a gente não é feliz se a gente não se conhece? Com certeza. Exatamente. Que é o que a gente fala, né? Sobre Se a autoconhecimento. gente não se conhece, eu posso estar só tomando ali tocando a felicidade, assim, tocando. Sabe, assim, muito de vez em quando, que é isso que as músicas cantam, né? As músicas cantam, a gente. Olha só, gente, a cultura. Né? Tristeza não tem fim, felicidade Cidade, sim. Eu sempre cito essa canção. Ela é bonita, É ela é de um verdade. grande, né? Mas é a música, o samba fala disso, né? Tem a sofrência. Então, tudo isso vai nutrindo de uma forma não positiva e criando mitos sobre a felicidade. Então, a gente precisa, né? Eu falo que sou ativista da felicidade, vamos levar a informação, vamos levar a ciência, vamos levar as práticas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer por nós, pela educação, né? Pela liderança, pelas mulheres. Claro que cada um tem uma situação financeira, uma situação de Sim. história de vida. Então, não existe você colocar tudo num balaio e dizer que, então, se você fizer isso, todo mundo vai atingir nessa consciência. Não. E Cada na um mesma tá hora. Cada um tá numa- num Cada um momento tá da num sua momento, jornada. tem né? um processo e a gente precisa, inclusive, ter autocompaixão por nós e pelo outro, né? Compaixão É pelo porque outro. muitas vezes isso pode gerar também até uma comparação, né, Shirley? Porque aquela pessoa tá ali
você teve outra história, né? Você a tem gente outra precisa história. respeitar a nossa E aí história, você né? acaba se comparando com modelos de felicidade. né? A Também gente vive isso. Tem né? muito essa comparação, Tem. né? Nesse mundo Então, tem os digital. 3 Cs da a gente se olha. infelicidade. Vou compartilhar com vocês. Porque 3 tá Cs. da infelicidade, mas na 3 verdade... Cs. Ele também falou. Ele falou, será que são os o Gabriel mesmos? falou dos 3 Gabriel. Cs. De outra De coisa. comunicação, de outra tá? É. Então, é assim... Mas ela falou dos 3 Na Cs. verdade... Da infelicidade. Da infelicidade. Infelicidade. Porque, da infelicidade, porque tem em inglês, né? Comparison. Comparação. Competition. Competição. E complain, que é reclamação. Se você compete, se você compara e se você reclama, você está no ciclo vicioso. no ciclo vicioso da infelicidade. E o que a gente faz no dia a dia? Só isso. Reclama, compete, compara. E você está entendendo por que a gente está tão infeliz? E por que no botão isso é diferente? Então, me conta pra gente como foi esse seu processo no Butão, que você falou anteriormente, eu fiquei curiosa. Então, conta pra gente, pra quem está nos assistindo. Primeiro, Butão. Tem pessoas que não Butão, sabem né? o que é. Que é isso? É um país muito pequenininho, aos pés do Himalaia. Então, até 1970, ninguém nem conhecia o Butão. Enfim, né, globalmente. E ele é um país entre a Índia e a China. Ele foi quase invadido pelos chineses. E o quarto rei, né, então, assume ali ainda 16 anos, com um espírito de liderança e de governança, fala não, né, não permitiu a invasão, tá, dos chineses. E assumiu essa, né, responsabilidade. E na década de 70, ele fala assim, questionado por um jornalista sobre o país ser pobre, sobre o PIB não crescer. PIB é o Produto Interno Bruto. Uhum. E ele falou assim, mas para mim, mais importante do que o PIB crescer é a felicidade interna bruta, a felicidade do meu povo. Com 17 anos. Incrível. O jornalista ficou com isso na cabeça. E aí Meu publicou. Deus, E aí, daqui a pouco, o que é esse FIB? E aí foi... Vem de outro lugar, né? É de uma consciência de outro lugar, uma né? consciência de outro Vamos lugar. combinar. A Não pessoa é uma era super consciência daqui. novinha. Nossa Não Senhora. é uma consciência daqui. E aí, ele também tem uma outra frase, que eu acho que até está na Constituição, que se um rei não trabalha para a felicidade do seu povo, ele não tem nem Valor. sentido de existência. Olha. Incrível. Um dirigente tem que olhar para a felicidade do povo. A partir dessa fala dele, começou então, 27 pesquisadores de Oxford, dos Estados Unidos, se reunir. O Sarkozy era presidente da França na época, então reuniu uma galera e vamos pensar então como é uma metodologia FIB. E existe uma metodologia O FIB. que esse cara tá falando, né? Vamos dizer Sobre o assim, quê? né, Shirley? Aí eles foram mapear, então para ter felicidade interna bruta, o que precisa ser considerado? Aí eles criaram, então, 4 pilares e 9 domínios. Eles aplicam o questionário na população, né, de 5 em 5 anos para pesquisar quais são as cidades, quais são, né, as localidades, enfim, se homens ou mulheres, quem é mais feliz. Eles pesquisam, são mais de 200 perguntas nesse questionário, mas o Butão, ele então quer saber se o povo dele tem condições de felicidade. Mensuração é sobre condições de felicidade. Essa metodologia já está aqui no Brasil. Ela foi já Sério? tropicalizada, já pode ser implementada nas empresas e, inclusive, já está sendo implementada em cidades. Tem um projeto chamado Smart Cities ou Cidades Felizes. Que legal. Que Tenho bacana. amigas já fazendo, inclusive a Kelly Braga estava na Virada da Felicidade ano passado, trouxe 10 Que pessoas, bacana. né, de São Gonçalo do Abaeté, que é Minas Gerais. Esse ano ela esteve de novo na Virada. Então, tem os embaixadores da felicidade, é uma pequena cidade que ela, como estudiosa da felicidade, pediu para o marido, que era prefeito na época, implementar. E aí ele topou. E eles implementaram o primeiro ano, já implementaram o segundo ano, agora ele foi para a eleição, não tinha concorrente, ninguém se candidatou. Mentira. Verdade. Incrível. Ninguém se candidatou Incrível, incrível. por causa do trabalho que eles estão realizando. É possível? É É possível. possível. É possível. Tem gente fazendo? Tem gente fazendo.
Muito bacana. Nossa, não sabia. Que legal. Pois é, tem gente fazendo. Então, é isso, é ampliar a nossa mente, é saber que é possível, é saber que tem soluções. Expandir a consciência. Expansão de E consciência. olha só que interessante. E aí o botão, Porque a parte- aí eu me perco, né, minha gente? Aí o botão Não, é esse paizinho É tão gostoso. que leva para o mundo o FIB, Felicidade Interna Bruta. E aí você eu foi fiz pra lá e um falou- curso de FIB, de Eu- Felicidade Interna Bruta. Você foi pra lá ver o que esse povo faz. O que esse povo? Eu fiz a formação da Schumacher College, eu quis ir para Inglaterra para ver o que era essa sustentabilidade numa comunidade. Então, eu fiz o curso de FIB, e isso foi em 2017. Eu fiz o curso de FIB em 2018. Há 4 anos, eu fiz um mapa dos sonhos, um mural dos sonhos, eu coloquei lá FIB, coloquei lá Butão. E olha só. E o ano passado, o tema da virada foi 9 condições de felicidade, FIB. Quando eu terminou a virada, eu falei, preciso ir pro Butão. Já estava no sonho, mas eu tomei a decisão. Eu falei, eu preciso ir pro Butão. Quando terminou a virada, eu falei, eu preciso ir pro Butão. Porque esse na ano. Inglaterra você estudou o método, mas você quis ir Não, lá era ver. outra formação. Ah, tá. Na Ela quis ir Inglaterra, lá foi a saber Schumacher da onde College. veio Tá. o FIB. A Schumacher É, College isso é a que- sustentabilidade. E uma sustentabilidade de uma perspectiva bem diferente, né? E bem profunda, e de ecologia profunda, e de conexão com a terra, de conexão com a Gaia, desse Uau, lugar. adoro. Aí eu fui lá trabalhar como voluntária 2 meses. Aí lá eu conheci uma brasileira que montou o curso de FIB, que ela estava fazendo um curso, que foi a Carla Furtado, um curso de FIB, Conexão Schumacher College Butão. Ah, olha lá, Você já tava no... conheceu aquela furtada? Eu fiz, sim. Eu Já tava tava no caminho Eu do- estava na Você já- Schumacher ela quando faleceu, ela né, estava Chimes? fazendo o curso, sim. E eu fui da primeira turma de São Paulo do FIB. Eu fui da primeira turma do curso da Carla. Eu fui a segunda turma. Só que a primeira foi em Brasília e a segunda foi em São Paulo. E aí eu fui fazer. Eu conheci a Carla estudando o FIB lá, na Schumacher, na Inglaterra. Então eu vim em 2018, fiz o FIB. Mas estava dando aula, né? Aí em 2020 eu peço as contas. Então de 2018 para frente eu fui só fazendo formações. E a yoga, a meditação já estava na minha vida. E em 2000, aí o ano passado a gente fez o tema FIB. Eu falei, vou pro Butão. Conversando com o Fernando Brancati, que é da Fairjob, que é a empresa que, inclusive, trouxe o ex-ministro do Butão, o Thakur Paudel, para a virada desse ano. A gente, vamos. E a gente foi com o Luiz Galhardo do Reptalismo. Uau. Tudo foi Todo mundo. conjugando para a gente ter uma experiência. Tudo Só foi, tinha pessoas gente, que foi, estudavam felicidade. Tudo foi, né? Nosso Sim. grupo. Nosso grupo era Atraiu, o né? em Sintonia. felicidade. O Foi- universo responde. Vai, gente. Na o hora que universo vejo, em sintonia. vai aquilo. Pois é, podia ir com fulano, mas a gente não foi com fulano, a gente foi com a pessoa certa, para nós. E aí a gente passou 8 dias no Butão. Um rei, uma pessoa, consegue expandir um país para o mundo. Antes de ir para o Butão, a gente foi pela Índia, por Nova Delhi, e a gente foi visitar o Gandhi, a casa dele, onde ele viveu e foi assassinado. Um homem, eu chorei. Um homem, uma consciência. E o que ele leva para o mundo? Pois é. Comunicação não violenta, né? O ahimsa, que vem da yoga. Um homem. Leva homem, toda uma mudança um comportamental. E É um conseguiu a liberdade da Índia, né? Da Inglaterra. Então, um homem E tudo isso na pacificação, né? Sim. na paz, uma consciência. Então, a gente precisa olhar para a potência da nossa consciência. Porque a gente é capaz. A gente é capaz. Entendeu? Se então é o Gandhi, se é o Martin Luther King, se é o rei do Butão, quarto rei do Butão, ele abre mão do reinado dele para passar para o filho dele. Então, o rei está vivo, o quarto rei está vivo. É o quinto rei, é o filho dele, que vai estudar em Oxford, vai estudar não sei aonde, e continua o legado do FIB. É novo, ele falou assim, é porque ele foi rei com 17, né, gente? Então, quando chegou ali nos 40, ele passou o reinado dele em vida, criou uma democracia no Butão, é porque era só o reinado. Não, mas antes de eu passar, vamos criar aqui uma democracia. Então, é um parlamento lá. E o ex-ministro veio dar palestra na virada desse ano. Uma pessoa, Muito legal. um líder de um país, pode ser de uma empresa.
E você falou que lá são práticas. O que mais mexeu com você? De lado, assim. O Butão é um lugar de outra frequência. Se a gente fosse falar disso. Gente... Generosidade, não? Generosidade, amorosidade. No olhar, sabe? Você é tratado de um lugar de presença tão grande que isso toca. Então, eu não vi nada de violência. Eles não são ricos, mas não tem morador de rua. Eles não são ricos, mas não tem suicídio. Nenhum. Incrível. Tem alguma coisa que é bom lá, né? Que acontece lá. Incrível. Então, eles são praticantes do budismo, é a religião. 90% dos habitantes são budistas. Então, tem práticas de atenção plena, né? A atenção plena, o mindfulness, vem do budismo. Eles têm a prática da compaixão. A compaixão é um tema muito falado no budismo. Eles olham para a mente, eles olham para as emoções, né? Eles não têm ganância. Sabe assim? Sim. O carro é para usar o carro, não é porque eu preciso ficar trocando de carro, a minha guia falou. Vamos dizer, não tem um ego. Assim, acho que é mais trabalhado, sabe? Mais trabalhado, entendi. Tem, assim, mas eu acho que Não tem aquela representação, não tem aquela representação de sucesso nas coisas materiais. Não, o budismo, ele fala do desprendimento, ele fala da ilusão, né? Ele trabalha isso. Então, as pessoas têm as suas coisas, mas na simplicidade, elas agradecem aquilo que elas têm. Então, elas são contentes com o que elas têm. Olha lá, contentamento com o que têm. Elas rezam, elas mantram, elas têm práticas. É porque a gente vê pessoas com muitas possibilidades que não estão felizes e contentes, né? Então, o Butão me surpreendeu muito. É um país que tem muita floresta, é um país bonito, né? Porque são muitas montanhas, muitas florestas. Está na Constituição que 67% das florestas precisam ser mantidas. Eles não abrem mão disso por nada no mundo. Não tem desmatamento para a construção civil. Há um respeito à natureza muito grande. E tem um senso de coletividade, comunidade. A gente estava num vilarejo muito pequenininho e eu vi umas casas grandes. Eu falei, nossa, deve ser caro morar aqui. Ou é caro essa casa? Não, mas essa casa é para a família inteira. Mora sogro, sogra, tio, primo. A família mora junto, um cuida do outro. E quando eu ficar velhinha sem marido, meu filho provavelmente vai casar e não vai querer que eu more na casa dele, eu vou pro Butão, então. Então não existe. Eu e as minhas amigas. Né? Pois Já quero ir agora, Ou a gente vai para aquelas zonas azuis, né? Eu quero ir agora. Que é o lugar não quero ir não mais vai pra esperar frente, não. tanto assim, Eu né? acho que não. A próxima viagem eu já tô dentro. Vamos organizar uma viagem. Eu já pro não Butão. quero ir depois, não. Minha alma já tá ansiando agora. A gente tá para organizar uma viagem o ano que vem pro Butão. A frequência. Já é nas alturas, já é no pé do Himalaia, né? Povo 25%, 90% é budista, mas 25% é monge. Passa o dia rezando. Pra frequência energética. Entendeu? Por isso que você Coloca já chega aquelas lá. bandeirolas nos altos das montanhas. E a gente, por quê? Para que os mantras cheguem a todas as pessoas. Porque ecoa. Para que o vento bata e ecoa, joga, né? E balance. Incrível, porque é E real, olha né? a consciência. A Outra sonorização, consciência, gente. Outra consciência. Eu voltei. Surreal, Acho que eu já vou pra lá, Aí, que eu gente. te Não tem pergunto, como é que filho você mesmo. tá aqui hoje, depois de ficar 8 dias? Respirando. Qual Quando que é o você desafio? chegou em Guarulhos, que você viu aquela loucura daquele trânsito São Porque Paulo, isso que que aí é, você né? conseguiu Que ver ver o o ar que você respira aqui, entendeu? Eu tive uma outra O desafio de experiência. você ver tudo isso e voltar pra cá e falar, bom, e aí, né? Com tudo isso que eu vi, né, vivenciei. Na verdade, a gente foi pela Índia, né? E a gente voltou por Dubai. Eu fiquei 3 dias em Dubai, Nossa, que que era delícia. um sonho do Fernando. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Jura? Eu queria estar no Butão, Luxo, meu né? amor. É, frequência. Mas a gente foi num A calor. diferença de... Frequência um de alma. calor. É, de alma. Eu A fui feliz no diferença- Butão e Sim. conheci Dubai e Abu Dhabi. E Uhum. conheci coisas bonitas. Mas a minha frequência é Sua felicidade. É botânica. Seu Felicidade contentamento é estava no... com total certeza. E aí depois chegamos em São Paulo e demorei uma semana para decantar e aí comecei a falar do Butão nos podcasts e enfim, então eu revivo, né? Vejo foto, revivo. Isso é o bacana de você construir memórias. As viagens nos permitem construir memórias.
e que a gente vai chamar do savory, da saborear, do Que apreciar. também é a felicidade. E é a felicidade, é uma habilidade É para um felicidade. momento. Isso Então, aqui é um momento de isso é um felicidade. momento de Vamos felicidade. savoring depois desse Pois é, podcast. saborear esse momento presente. Ninguém está preocupado com nada lá fora, a gente está em presença. Aqui, Exato. Aqui e agora. Isso é o que o butanês consegue viver porque aprendeu desde pequenininho. Aí Foi está, Por doutrinado, isso, né? por isso a escutativa deles. Entendeu? E aí eles são, gente, eles são muito humildes. Humildes. É lindo de ver. A gente estava numa mesa com professores, com ministros, ex-ministros. Aí chegou uma pessoa, aí o ministro, o Taco, inclusive, não senta aqui, não senta aqui, não senta aqui. Tipo, eu tô sentada, mas eu quero te dar o meu lugar. Você sabe o que que é isso? Você sabe que é a gente poder, né, ter um bate-papo com pessoas que são ali, né, do governo e numa humildade. Falei, meu Numa Deus. igualdade. Numa igualdade, é isso que eu ia falar. igualdade, Né? né? Eu não sou maior, eu não sou menor, sou aqui Em sintonia. Somos em um. sintonia. Em sintonia. Somos um. Então, todos esses foram aprendizados lá do Butão. Nossa, que lindo. Com criança, Que lindo. ao jovem, ao adulto, ao ministro. Foi demais. Sensacional, Chiles. Quero te agradecer pela presença. Incrível. O papo foi muito bacana. Ai, muito... Foi Levou aqui a sensacional, não nossa- é? Elevou a Vibração. frequência? E é que eu Totalmente, sempre amiga. digo, né? A gente sempre toma um tapa na cara com os nossos convidados. É. Então, com certeza, a gente vai refletir muito nas suas palavras, né, Leila? Sim. Ai, meninas, e contem comigo, né? Porque eu falo que cada podcast, ou cada texto, ou cada palestra, ou cada treinamento que eu faço é a minha oportunidade, né, de viver esse propósito que eu assumi para mim. Eu falo que sou ativista, né, da felicidade nesse sentido. Então, eu fico feliz. Cada vez, ou cada oportunidade, ou cada troca, sabe? Ou cada olhar que a gente vai trocando, isso vai me nutrindo. Então, eu tenho a minha poupança de felicidade. Na hora da minha dificuldade, que eu tenho também, eu vou lá e saco, né? Da minha poupança. E aí eu revisito as minhas memórias, eu vejo quais são as minhas ferramentas, eu respiro, sabe? Eu conto com as pessoas que eu sei que eu posso contar. E aí, essa é uma retroalimentação que a gente vai fazendo. Tem caminhos, tem ferramentas, tem saberes milenares, tem ciência, né, que tem 24 anos, é nova, mas ela nos alicerça a levar para o corporativo, baseado nessa ciência, nos dados, enfim, todos levantados com as várias pesquisas de que investir em felicidade melhora engajamento, melhora a produtividade, abaixa, né, o adoecimento. Então, que a gente possa mitigar esse sofrimento, e isso é um ato de compaixão. Então, trabalhar pela felicidade é um ato de compaixão. Maravilhoso. Leila. E totalmente de acordo com a missão e propósito. É, totalmente alinhado. Então, são momentos de felicidade Sim, que nos fazem melhores. com certeza. Que nos faz evoluir. Tati. Chiles, obrigada mais uma vez. Achei que foi incrível a gente saber, né, de tudo isso, todo o seu conhecimento. E não, o que eu posso te dizer, não apenas o conhecimento. Sentir isso do seu coração. Realmente você transborda isso. Você transborda nas suas palavras, no seu exemplo, nas suas memórias, na sua vivência dessa viagem. Então, que você possa, assim como atingiu a gente, vamos dizer assim, nos atingiu, nos elevou, plantar isso, ativar, vamos dizer, ativar, né? Ativar no coração de muitas pessoas. Obrigada. Obrigada. A gente sai daqui como? Feliz! Feliz! E com um brinde, nosso brinde de água, que sempre acontece. Pessoal, muito obrigada aí Obrigada. pela presença. Né? Vamos levar essas lições da nossa convidada, da Chiles, que são tão relevantes quando a gente fala também de autoconhecimento, né, meninas? Com certeza. Muito. E aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, Chiles. Gratidão, meu amor. Obrigada.